Olá a todos, eu sou Lucas Anzolin, terapeuta, constelador familiar e responsável aqui do Espaço Inspirar. E hoje no programa Conversa Comigo, sendo transmitido pela nossa página do Facebook TV Inspirar e também pela página do Facebook Espaço Inspirar e também pelo Instagram do Espaço Inspirar. Temos aqui a companhia e um convidado especial para conversar comigo, Antônio Carlos, que irá falar sobre o tema magnetismo, como nós divulgamos durante a semana nas redes sociais. Sempre um assunto muito interessante, sempre um convidado também interessante para nos explicar desse assunto. E você que nos assiste, peço que também compartilhe essa live para que mais pessoas possam também entrar em contato com esse assunto, que é muito bacana, muito interessante. E deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas, que dentro do possível, no decorrer do programa, nós iremos respondendo e colocando aqui os seus comentários e as suas observações. Desejando boas-vindas. Obrigado, Antônio Carlos, por estar presente aqui para falar conosco desse tema magnetismo. Boa noite. Também conhecido por mesmerismo. Mesmerismo. Ao qual atribuído ao seu divulgador, o seu maior estudioso, ou o primeiro estudioso, o alemão Franz Anton Mesmer. Mesmer, esse da foto aqui que esse eu vou colocar. Da foto. Vamos colocar ele aqui na foto. Esse é o Mesmer? Esse é o Mesmer. Por isso é chamado de mesmerismo. Porém, o magnetismo já era utilizado pelos egípcios lá nos seus templos iniciáticos, pelos seus sacerdotes, e recebeu o nome de magnetismo animal ainda antes de Mesmer, no século XVII. Século XVII? Século XVII, inclusive por ele recebeu esse nome por um médico alquimista fisiologista chamado Van Helmont. Van Helmont. E aonde foi isso? Que localidade que é deles? Na região da Europa? Na região da Europa, França, os seus países ali, inclusive Paracelso, é do mesmo período, apesar de ele desenvolver pouca coisa de magnetismo, atribui a ele a homeopatia, na verdade. E diziam que ele era também um certo feiticeiro. Mas ele já estudava esse assunto do magnetismo animal de uma forma até rudimentar ainda. No caso, Mesmer é que começou a organizar o processo de investigação, inclusive defendeu tese em universidade sobre isso. Foi ridicularizado, inclusive, mas ajuntou, inclusive, muitos outros discípulos que depois vieram a desenvolver muito mais do que Mesmer e conseguindo a cura de muitos problemas e até uma metodologia de investigação do problema, que talvez isso seja uma coisa especial para a época, né? Através do sonambulismo. Acho que essa questão da investigação era muito forte naquela época, né? Realmente eles levavam não só o magnetismo, mas como outras ciências que estavam emergindo ali, bem a fundo mesmo, né? Algo investigativo, acadêmico, não era simplesmente como nos dias de hoje. Às vezes a gente entra em contato com algo, já ridiculariza, mas não se aprofunda, né? Do que a gente vê de Mesmer e de outros é que eles se aprofundavam buscando uma metodologia científica do processo observado. O grupo que encarnou nesse período era um grupo de uma qualidade, de uma profundidade, vamos dizer assim, em conhecimentos variados. A maioria deles eram advogados, eram escritores, eram químicos, eles tinham várias atribuições, até por isso o campo era fértil e a mente deles também, para que isso junto trouxesse para a época uma quantidade muito grande de conhecimento e de início desse conhecimento, ou seja, eles plantaram essas sementes sem ter muitos instrumentos, sem ter muito conhecimento prévio, como hoje já tem. Então, quer dizer, hoje você tem
da onde partir, eles pouco tinham disso. Então, essa capacidade deles tem que ser respeitada e estudada, inclusive, por nós. Você tem a profissão dele ou o que ele fazia na época? Não, Mesmer era doutor, era médico mesmo. Médico mesmo. Médico tá. mesmo. Era da área da medicina. Isso, mas a gente tem outros que foram seus discípulos, por exemplo, aqui o óculos está embaçando, por exemplo, o Barão do Potê era médico, era psicólogo, fazia investigação, fez durante 20 anos, escreveu jornal, que na época saía mensal, às vezes, ou bimestral, trabalhou junto com Kardec. Kardec tem, em um dos livros do Barão do Potê, tem o nome de Kardec escrito na ata da reunião daquele dia. Então, Kardec mesmo diz assim que estudou magnetismo durante 35 anos, inclusive, até o começo do estudo dele com a doutrina dos espíritos. Então, o Kardec mesmo era pedagogo, era médico, era filósofo, era advogado, também tinha várias... Já era um dos discípulos de Pestalozzi também, né? Que vem toda dessa linha de estudo de Pestalozzi, né? Ele trabalhava na pedagogia como desenvolvedor de métodos de ensino, né? Então, são pessoas que merecem o nosso respeito e que conseguiram provar, não foi apenas falar, são anos e anos de pesquisa escritos, principalmente na área do sonambulismo, que é uma vamos dizer assim, uma particularidade do magnetismo, que depois passou a ser utilizado e explicado pelo Espiritismo, pela doutrina dos Espíritos. Então, o magnetismo ele já com esse nome, com essa formatação anterior ao Espiritismo. Digamos que ele começou a preparar o terreno para o próprio Allan Kardec, depois, na codificação, estruturar isso e utilizar o magnetismo também dentro da doutrina espírita? Eu estive pensando a respeito. A religião era muito forte, muito dominadora. Religião na época? A religião, quem católica. dominava era a religião católica. Se imediatamente esse assunto viesse por vias religiosas ou filosóficas religiosas, talvez haveria um empecilho muito grande e muita bagunça. Não veio por esse caminho, veio pelos pesquisadores, pelos cientistas, pelos doutores da medicina. Então, um caminho que, a princípio, não incomodou a religião. Depois, sim, Kardec diz que não há como falar de magnetismo ou de espiritismo separadamente. São irmãs, uma depende da outra, uma está na outra. No início, poucos observavam a participação de outros seres que não os visíveis. Aí os pesquisadores vão percebendo que existem forças as quais eles não são capazes de definir. E eu penso que aí foi uma preparação justamente para que o Espiritismo viesse com base, porque já existia uma base de estudo, de pesquisa, para poder auxiliar ou amparar a doutrina dos Espíritos. Isso é interessante, né, que a gente vai olhando nessa linha do tempo que você está colocando, como um acontecimento vai levando a outro, né? Um descobrimento, uma pesquisa vai sempre impulsionando a outra. A própria ciência é isso, né? Ela parte de um ato anterior para um próximo, né? Lá atrás, realmente, quando não tinha os parâmetros que nós temos, os cientistas, os observadores, partiam muito mais dos fenômenos da natureza para observar e aí achar uma metodologia daquilo e poder utilizar em outros lados, né? Nessa época eles já tinham alguma referência, quando Kardec veio, então ele já tinha pensadores antes dele, não falando exatamente da doutrina dos espíritos, mas que já falava e estudava fenômenos que proporcionaram uma bagagem à frente, tanto que a própria doutrina dos espíritos, com certeza, se tornou uma grande escola para muitas outras posteriormente que surgiram. Então, uma coisa vai se desdobrando da outra, e isso é muito interessante de ver. Né? Eu penso até que o sonambulismo proporcionado na época
chamado de sonambulismo magnético, porque um magnetizador, aplicando os seus passes, influenciava, ia, de certo modo, abaixando, relaxando o paciente, a ponto de ele se deslocar do corpo, que se chamaria depois no espiritismo de dupla vista. E nesse processo de dupla vista, ele dizia que alguém ao lado dele o orientava. E aí eu penso que Kardec deve ter tido aquela lâmpada, né, que aparece no desenho animado. Nesse momento, poxa, se ele está acompanhado de alguma coisa e essa alguma coisa responde às perguntas dos magnetizadores através dele, ou seja, o magnetizado respondia a perguntas que ele, às vezes, mal sabia ler ou nem sabia ler e respondia a perguntas de alto nível. E aí, então, veio muita pesquisa em cima do magnetismo. E, inclusive, era usado para fazer o receituário do medicamento ao qual aquele paciente magnetizado sofria de uma determinada doença, então a receita vinha por esse caminho. E o magnetizado dizia assim: não sou eu quem está passando essa receita, é esse que está comigo. E assim foram pesquisas e mais pesquisas, e eu acredito que isso aí foi o ponto de partida para o Kardec. Inclusive, nesse momento do magnetizado estar dando essa referência, trouxe ao padrão de religião da época uma coisa que talvez só era pensada no Oriente, né? O padrão de religião ou de filosofia religiosa daquele período, naquele local, não se falava do espírito do jeito que se fala, que passou a se falar a partir daí. Então, eu acho que isso foi realmente a base para o Kardec iniciar a sua busca, a sua pesquisa. E voltando lá naquilo que você falou, normalmente as descobertas científicas não se dão num único local. Vamos dizer assim, Deus nos envia esses conhecimentos em mais locais para que haja uma disputa saudável ou que um possa dar amparo à descoberta do outro. Então, complementação, né? Para que não fique sob o domínio de apenas um, porque o homem faz mau uso normalmente quando ele se sente poderoso. Sim. Então, quando se trata de espiritismo, não veio essa história, não veio, e mesmo do magnetismo, não veio só num grupo, vem mais grupos para que aquilo não fique em posse de nenhum deles. Essa utilização do magnetismo, e aqui ele coloca como magnetismo animal, né? Magnetismo animal. Esse magnetismo animal seria referente ao que específico? Ou a quem, né? Ou a que tipo de animal é esse que se refere ao magnetismo? A definição magnetismo animal vem porque ela é uma fonte do encarnado. Kardec, através dos espíritos, definiu que esse magnetismo é o fluido cósmico universal. Quando passa pelo encarnado, ele se transforma em fluido vital. Quando ele passa pelo espírito, ele se transforma em fluido espiritual. E quando a gente aplica a imposição de mão ou passe, posso até dizer o reiki, o jorrei, porque ali nós estamos com o intuito de fazer o bem, ou até quando for fazer o mal. Nós vamos ter a companhia boa ou a companhia ruim. Se eu vou aplicar um passe de boa vontade, espíritos com o seu fluido espiritual vão se juntar a mim e fazer aquilo que pode ser feito para aquela pessoa. Se a ideia do pensamento for fazer o mal, penso que espíritos com o mesmo conceito, com a mesma vibração, se juntam à pessoa para fazer aquele mal que foi planejado. Mas a divisão é por isso. Passa o fluido cósmico universal pelo encarnado, vira fluido vital, ou magnetismo. Passa pelo espírito, vira fluido espiritual. Então, a gente poderia entender que esse fluido universal
é aquele que está em tudo, né? E aí, dependendo pelo veículo que ele passa, ele adota uma característica em particular, ele se particulariza, ele ganha uma qualidade diferenciada que dá um formato, né? Porque aí sim a gente consegue unir as diversas filosofias de uma mesma forma, né? Quando a gente pega o Ki, o Ti, quando a gente pega o Prana, quando a gente pega o fluido cósmico, quando a gente pega, enfim, toda essa energia que sustenta a vida nesse planeta, que é a mesma, né? A mesma fonte, a mesma energia, chamada de nomes diferentes, mas quando eu utilizo ou quando eu passo ela por um canal diferenciado, ela vai tomando essas qualidades diferentes. Então, esse magnetismo animal é porque ele passa por nós, é isso, né? Então, ele ganha esse tônus vital humanizado ou animalizado, né? Que somos nós ainda, e isso, inclusive, aí você pode reforçar, se eu estiver correto, faz até que a doação ou aplicação, não sei como seria a nomenclatura correta no magnetismo, mas que facilita até o reajuste da saúde do outro indivíduo, pois esse fluido agora ele passa a ter uma informação animal, né, magnética nossa, de humano para humano, do que somente do caminho, né, do fluido espiritual, ou ainda dele no estado mais neutro, direto para aquele indivíduo. Quando tem esse intermediário, no caso, um ser humano, dando essa qualificação magnética, facilita o tratamento, facilita no ajuste da saúde da pessoa que está precisando? A princípio, o fluido não é nem bom nem ruim. Ele é como se ele fosse de uma única essência. E aí nós vamos dar a qualidade a esse fluido. E essa qualidade vai ser aumentada ou diminuída, vamos dizer assim, ele não tem qualidade nenhuma. Então, você vai dar mais ou menos qualidade a ele, segundo alguns pré-requisitos. Um deles é a própria saúde sua. Outro deles é a vontade que você tem de realmente transferir com qualidade aquele fluido para outra pessoa. Então, a vontade é o primeiro passo para se dar potência. O estudo que, porventura, se possa fazer, normalmente é chamado de método. Então, você falou em vários nomes para a mesma energia. Dentro do Reiki, dentro do Johei, você usou o Prana. Então, existe uma metodologia, é isso que faz com que tenha nomes diferentes. Essa metodologia, quanto mais bem conhecida e mais bem empregada, vai aumentar aquela qualidade que a sua vontade quis dar. E quando o seu coração é iluminado no sentido de ter o amor pelo seu próximo, aí você ganha uma potencialização até da espiritualidade ao qual esse grupo está relacionado. Ou se você se relaciona diretamente com o sentimento que emana de Jesus, de Nossa Senhora, ou daquela entidade que você se sente apoiado por ela, você aumenta a qualidade desse fluido. E aí você realmente pode transformar, influenciar de tal forma que numa única vez você pode corrigir esse desequilíbrio que o corpo pode estar tendo, de uma única vez, de acordo com as suas qualidades. Ou lentamente, fazendo várias aplicações durante um período que varia aí de acordo com a pessoa, porque depende muito da pessoa se sintonizar com essa energia. Acho que todo mundo que é do meio sabe que o paciente, se é que assim a gente pode chamar, ele tem uma grande parcela nisso tudo. Inclusive, se ele for preparado, a absorção desse tratamento vai ser muito maior. Porém, no que diz respeito a magnetismo, o paciente não precisa nem saber que você está fazendo alguma coisa por ele. Você faz à distância, você faz com ele do outro lado da parede, inclusive nos livros desses magnetizadores, eles fizeram alguns experimentos depois que a pessoa faz parte do seu... que você entrou em sintonia magnética com ela durante um certo período, você a influencia, mesmo que ela esteja do outro lado da rua, a exercer movimentos aos quais você comanda de longe. Isso, os magnetizadores clássicos faziam isso. Isso a gente poderia compreender, talvez,
esse processo de ligação magnética e de influência, o que era feito lá atrás pelos antigos magos, digamos assim, que influenciavam mentalmente as outras pessoas, ou telepaticamente, agiam de má fé, ou também de maneira positiva, né, passando mensagens telepáticas, ou tendo uma ligação muito grande, que quando acontecia algo com uma pessoa, outra sentia. De certa forma, aquela magia que era feita antigamente também se explica através do magnetismo? Seria o mesmo princípio, só mudaria a forma que ela é utilizada? Eu acredito que segue esse caminho de raciocínio, porém existem algumas coisas. Primeiro que a verdade nunca está completamente definida. Eu estou dando aqui um parecer, uma parte da verdade. Ela é muito maior do que isso, e ela está escondida para que a gente vá atrás e busque. Tem uma passagem nos livros do Kardec, onde um determinado espírito aparece com uma vasilhazinha de rapé. E aí, no questionamento, o Kardec pergunta, quem responde é São Luís, inclusive, pergunta a ele se ele cheirasse, ele ia sentir o cheiro, e assim, mas que aquilo não existia da forma como a gente entendia. Então, ele pergunta também, mas e se o espírito quisesse nos trazer um veneno? Isso não seria permitido. Bom, quem sou eu para questionar qualquer coisa desse período? Mas veja, a cada um segundo as suas obras. Nós temos merecimentos, e com esses merecimentos, isso não está dentre eles. Nós não temos que vivenciar isso dessa forma. Mas, segundo o que você falou, algumas pessoas receberão influências ruins, até porque é o livre-arbítrio, e a gente vai chegar nesse ponto de ser o merecimento para aquela experiência. Por isso que eu falei, a verdade é um pouco maior do que o que a gente visualiza. Até como você entrou, né, na questão da doutrina espírita, a gente vê em alguns livros, em processos obsessivos, né, que para quem está acompanhando a gente é quando um ente desencarnado proporciona uma influência sobre um ente encarnado, né, esse é o modelo clássico, podendo ter de encarnado para desencarnado também, mas a gente vê nos livros da doutrina espírita que alguns desencarnados, alguns espíritos utilizam-se de processos magnéticos para influenciar o encarnado, para hipnotizar, para influenciar, para de alguma forma ter uma ligação realmente mais íntima, mais forte, para que haja, enfim, os benefícios daquele processo obsessivo, né? Então, eu acredito que se explica também nisso, né? Esse mundo é tão vasto, né? São diversas possibilidades. A gente só está realmente iniciando no conhecimento a respeito de tudo isso. É necessário que tenha uma ligação. Quando o magnetismo hoje é usado, nós temos algumas casas espíritas, nós temos o pessoal que trabalha com a saúde de uma forma diferente da saúde comum, né? E que, com religião ou não religião, se utilizam desse mesmo processo. Mas exige uma sintonia. Então, eu nunca cheguei perto de uma determinada pessoa. A capacidade de eu influenciar essa pessoa, principalmente de forma ruim, é muito, muito pequena, essa possibilidade. Agora, quando existe um relacionamento fluídico, familiar, principalmente quando é muito próximo, aí sim o espírito daqui dificulta, o encarnado dificulta a vida do espírito desencarnado e vice-versa. Agora, quando não tem essa relação, inclusive no meio chamado de relação magnética, que isso faz com que você realmente influencie fluidicamente naquela pessoa. Não tendo esse relacionamento magnético, a influência é bem menor. Porém, quando o espírito se aproxima de você, ele tem outras ferramentas que a gente não conhece muito. E tem alguns deles têm muito conhecimento. E se utilizando das nossas deficiências, dos nossos vícios, do nosso comportamento no dia a dia, eles conseguem ir proporcionando uma certa influência. E se isso não é percebido, essa influência pode ir até o ponto que a doutrina chama de subjugação, né? É uma influência tão forte que exige
às vezes, uma internação no hospital, exige o tratamento severo dentro de uma casa espírita ou de um centro de umbanda. Inclusive que tem catalogado no CID, né, que é o catálogo das doenças, se eu não me engano, o nome que eles colocam é possessão, né? O nome de possessão, ou algo do tipo que tem catalogado esse tipo de influência na própria medicina quando há. Claro que isso não, para a medicina, não explicaria, né, a vida além da vida, né, a vida espiritual, mas mostra que é uma influência externa que causa algum conflito ali que gera realmente tudo isso. O nível de influência vai aumentando até chegar à possessão, e aí o tratamento é uma coisa complicada, às vezes até pelo merecimento, porque para ver isso deve ter tido um entrosamento muito grande entre os dois espíritos, às vezes nem se consegue resolver isso aqui. O processo parte para o campo do desencarnado mesmo. E aproveitar que a gente entrou nesse assunto, né, que tem tudo a ver com o magnetismo, há processos obsessivos que a melhora só vem através do reequilíbrio magnético da pessoa, né? Eu já vi, por exemplo, ao invés de fazer as reuniões clássicas de desobsessão, o indivíduo acometido pela influência obsessiva, ele precisa primeiro passar pelo atendimento, né, dos passes magnéticos dentro de uma nomenclatura espírita, ou receber o próprio magnetismo, né, o próprio fluido vital do humano, para que ele consiga ali se estabelecer. A gente imagina que os espíritos se ligam a nós pelos centros de força. E ele vai causando uma influência grande, vai causando um desequilíbrio nesses centros de força, que dificultam até que o obsediado reage. Então, se você proporcionar um reequilíbrio fluídico nessa direção, e ali você está dando o seu exemplo também, porque você vai fazer isso com o maior carinho possível, sem conhecer a pessoa, sem exigir nada da pessoa, e isso interfere naquilo que o companheiro espiritual está fazendo. Ele começa a ver uma realidade diferente, que não é de julgamento, que não é de cobrança, que não é de desespero, é de respeito, inclusive, para com esse espírito. Então, esse processo, vamos dizer assim, vai dando uma acalmada no espírito para que ele ceda mais à frente ao tratamento normal que se faz no caso espírita. Agora, trazendo o magnetismo para a saúde, principalmente saúde física. Como que poderia ser aplicado o magnetismo? Como é um tratamento de magnetismo para a saúde física? Como é feita a avaliação dentro do magnetismo para a saúde física? É interessante. As casas que trabalham muito fortemente com o magnetismo, eles se utilizam de uma metodologia que se inicia pelo tato magnético, onde você faz uma avaliação, você entra em relação magnética com ele, e com a sua mão você vai passando pelos centros de força numa certa altura, ou em várias alturas, para definir, porque aí já exige bem mais estudo do que a intuição, né? Você vai ter o estudo e a intuição sendo utilizada nesse momento. Então, esse tato magnético, eles anotam em fichas aonde ele percebeu desequilíbrio. Mas a pessoa fala o que ela tem antes, ou mesmo que ela fala, ele vai fazer depois. O correto é não falar, porque o avaliador vai fazer esse tato e vai preencher na ficha aquilo que ele achou. A pessoa fica sentada, deitada, tanto faz. Olha, normalmente, muitas casas usam a maca, mas é possível fazer isso também na cadeira, na poltrona, em pé. É uma questão de treino apenas. O magnetizador conseguiria fazer esse tato magnético nele próprio? Fazer uma avaliação de si próprio? Eu penso que sim. O problema é que, normalmente, nós não temos um julgamento muito, muito justo de nós mesmos. Então, nós podemos influenciar, porque, às vezes, um problema nos olhos não significa que seja ali o problema, que seja no fígado. Então, como você está sentindo o problema, você pode se complicar nessa avaliação. Eu penso que o correto é que seja feita por outra pessoa. Até porque, não sabendo o que você tem, ele pode avaliar o órgão que está causando determinada dor de cabeça,
o órgão que está fazendo com que você tenha uma aceleração nos batimentos cardíacos. Então, quer dizer, ele não está previamente influenciado. Então, feita a avaliação do tato magnético, preenche a ficha, e aí qual seria o passo seguinte depois? É assim, na orientação dos estudiosos, a primeira coisa a ser feita são passes longitudinais, são passes onde você vai dispersar o fluido que está concentrado nos centros de força. Dizem que a maioria das vezes nós temos muito mais fluido, ao contrário do que a gente pensa, que vou na casa para receber. Não, vou na casa para movimentar os meus fluidos. Então, quando ele define que o problema de saúde é em determinado órgão, muitas casas já têm protocolos para vários tipos de doenças, e para outras não. Aí entra também a intuição do trabalhador, porque ele está ali sendo influenciado por um protetor espiritual, por um médico que trabalha espiritualmente na casa, e aí ele inicia, até pela intuição e pelo tato, o tratamento no órgão que ele acha que é o problema. Porém, inicialmente, ele dispersa o fluido, e depois ele concentra, e ali ele dá a característica que ele acha que os centros de força precisa, com o seu pensamento, que é através da sua vontade, através do seu método de trabalho e através das ligações de fé que ele pode ter. Mas isso é muito pessoal. Existem algumas técnicas de tratamento para a circulação sanguínea, alguma coisa surgindo para o diabetes. No Rio Grande do Sul, temos lá o pessoal tratando de autismo, eles tratam as crianças, indo atrás das crianças. As crianças não ficam deitadas, não ficam sentadas, porque elas realmente não param, eles vão, no momento que dá, eles estão fazendo o tratamento. Já não é de agora, existe esse tratamento, esse método já há algum tempo desenvolvido lá por aquele pessoal. E a depressão, que é largamente divulgado pelo Jacó Mello, que é um das autoridades do magnetismo, um estudioso do Kardec, tem vários livros sobre paz, brasileiro, da região do Rio Grande do Norte. Tem a Wilson Mota, que trabalha muito com o sonambulismo, então são pessoas já experimentadas. O Jacó desenvolveu uma metodologia de tratamento da depressão, e que funciona. Então, isso aí tem vídeo no YouTube, o Jacó tem o e-mail dele que responde perguntas, e muitos outros. Em São Paulo, aqui temos casos que só trabalham com magnetismo, já é um processo diferente. Você tem algum exemplo que você leu ou que você mesmo vivenciou, sem expor, claro, a pessoa, né? Para que as pessoas que estão em casa possam imaginar os resultados ou a aplicação? Contar algum exemplo vivencial seu? Deixa eu começar por uma metodologia. No tempo dos magnetizadores clássicos, o deslocamento era muito complicado. Então, ele orientava que a pessoa trouxesse da sua casa mais alguém. Ele tratava ali durante um dia ou 2 dias, uma semana, a pessoa ficava ali na casa dele ou por perto. Ele ensinava essa pessoa que acompanhava o paciente, e essa pessoa ia para casa e aplicava o magnetismo durante o período na casa dele. Eu, particularmente, tenho uma experiência um pouco mais palpável, porque até a casa que eu participo, eu tento colocar um pouco do meu trabalho, da minha forma de trabalhar, que não é muito diferente das demais pessoas, mas o tempo de tratamento é pequeno, então não dá para fazer. Mas a gente tem uma experiência com tratamento à distância. E, inclusive, fazendo a pesquisa, nós tivemos ano passado, no Rio de Janeiro, o primeiro encontro de magnetizadores no estado do Rio de Janeiro, magnetizadores espíritas, é assim que eles colocam, aonde várias pessoas vão lá e divulgam os seus trabalhos, as suas pesquisas com dados e tudo mais. E eles têm um trabalho muito forte de tratamento magnético à distância.
por várias pessoas, né? Uma corrente de 3, ou 4, ou 5 médiums que tratam uma pessoa à distância, segundo o seu endereço, o seu nome, e normalmente essa energia magnética é colocada numa única pessoa e transmitida para aquele local. Então, eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa direção. Mas a internet, se vocês procurarem o Jacó e outros tantos que tem lá, pessoas que demonstram muito facilmente como se faz de uma forma, né? Porque, como a gente falou, a verdade não está definida. Eu não preciso nem me movimentar fisicamente, basta que eu direcione, quando eu imponho as mãos, que eu direcione o fluido, eu dê as qualidades para o fluido, eu o direcione da forma como eu quero que ele trabalhe, que ele vai fazer. Então, se você prefere uma metodologia ou outra, por isso que tem vontade, método e fé, que é uma sequência que dá muitos frutos. A gente poderia falar, né, nessa questão da vontade, até como um exemplo prático também, algo parecido do que as benzedeiras faziam? Eu penso que, assim, os movimentos, mesmo sem conhecimento disso, o que elas faziam ali movimentava o fluido. Até a arruda que era passada, aquele conjunto de pensamentos que ela emanava, e sempre a benzedeira, pelo que me consta, tem companhia espiritual no seu trabalho. Então, ali juntava o fluido vital ao fluido espiritual. Como dizem também, ao merecimento da pessoa. Eu não sei até onde isso vai, porque não sou eu quem vai julgar isso. Então, quem vai fazer o tratamento faz achando ou tendo certeza que vai haver a cura. Isso vai potencializar o tratamento. Então, eu penso que as benzedeiras também se utilizavam desse mesmo fluido vital, que às vezes é seu, muito próprio, intenso, você passa a ter fome depois disso, você fica cansado, porém ele é facilmente reposto, através da respiração, através da água, da comida, ele vai ser reposto. É óbvio que você vai doar um fluido, mas é um fluido renovável, né? Não é o seu fluido que fala, não, eu vou ficar 10 anos, vou morrer 10 anos antes porque eu gastei o fluido. Seria como uma doação de sangue, né? Você doa o sangue e o próprio organismo repõe aquele sangue. Veja, fluido. O sangue é fluido. Então, ele é um fluido energético, vamos dizer assim. E, inclusive, nós temos trabalho aí... De alto teor magnético, inclusive. De alto teor magnético, inclusive. Nós temos trabalhos aí dos grupos da espiritualidade que se utilizam dos fluidos das pessoas. Inclusive, lá, enquanto está havendo a palestra, pode ver que pessoas chegam a dormir na palestra. Isso é um envolvimento com o fluido magnético. Bocejando, relaxa. A espiritualidade, com certeza, não vai perder oportunidade nenhuma de fazer o bem, fazer o melhor para quem quer que seja que buscou esse bem. Plantas e animais. É possível extrair esse fluido deles? E é possível aplicar esse fluido neles? Então, aplicar neles eu tenho certeza que sim. O extrair, no caso do cachorro, por exemplo, já dizem algumas pessoas que você tendo um animal de estimação, até parte dos seus problemas fluídicos, vibratórios, vão para o animal. Ele passa a ser um parceiro seu mesmo. A planta a gente já sabe que tira, porque a gente usa a planta quando bebe o chá, quando a gente macera, se a gente simplesmente esfregar no corpo, já... Só que daí não deve ser fluido animal, no caso da planta. No caso dos animais, eu penso que seja um fluido um pouco diferente do nosso, que seria natural, mas já muito próximo do nosso, então que dá para ser utilizado. Agora, influenciá-los muito facilmente. Existem relatos, não tenho bem certeza de Mesmer, que matam uma cobra porque ele fica uma quantidade de horas magnetizando aquela cobra e ela morre.
nós temos relatos de tratamentos de saúde para com os animais também. Então, quer dizer, esse fluido é possível de ser trocado. E de experiência, né, eles gostam bastante, né, de receber a energização, né, não especificamente o magnetismo, né, mas qualquer tipo de doação de fluido, eles recebem muito, muito levemente, muito gostoso, né? Pelo menos eu vejo assim, às vezes, quando eu já apliquei no bichinho, quando ele já não quer mais, já está tudo bem, ele já pega, ele sai, mas eles são muito sensíveis, né, à recepção Sim. desses fluidos, né? Sim, Até as plantas, no estudo de cromoterapia, quando eu desenvolvi o estudo de cromoterapia, né, tanto para aplicação quanto para dar o curso, lá atrás foram feitos experimentos nas plantas, né, de aplicação no caso de cor, mas tem outros estudos do magnetismo, tem gente que estuda isso através do Reiki, e vê a diferença de crescimento da planta com os mesmos cuidados de água, de terra, nas mesmas condições, mas uma recebia isso, a outra não recebia. Uma recebia a cor, a outra não recebia. Uma recebia o magnetismo, a outra não recebia. Isso altera o seu crescimento na sua cor, no seu tônus vital mesmo, né? As plantas que recebem geralmente crescem mais rápido, numa força muito maior. Talvez eu tenha falado um pouco fora do contexto com relação às plantas. Se a gente partir do princípio de que nós experienciamos no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, então realmente a gente absorve e talvez emana para esse grupo todo, inclusive os minerais. As pedras estão aí, a utilização das pedras estão aí para comprovar. Eu queria só um caso rápido. Pode falar. O Divaldo conta uma situação onde uma amiga esteve na casa dele e admirou demais uma orquídea, porque era muito rara, ele trouxe de outro país e tal, foi presente, e se despediram. Quando foi à noitinha, essa amiga ligou para ele e disse assim: olha, Divaldo, eu tenho que falar uma coisa para você e te pedir perdão. Quando eu me ligo muito a uma planta, que eu sinto aquela inveja, talvez eu não me lembro exatamente as palavras, mas quando eu me envolvo muito emocionalmente, porque eu não tenho aquela planta, acho ela muito bonita, ela morre. Divaldo falou assim: não tem problema, minha filha, eu já me preveni disso. Eu já fiz o contrário para essa planta e ela está aqui bonitinha, não vai acontecer nada com ela. Porém, eu gostaria que você viesse participar conosco dos nossos trabalhos. Passado algum tempo, essa pessoa, ela é um médium de cura dentro da casa, porque ela tinha uma certa potência, mas não sabia o que fazer com isso. Estava canalizando. Não sabia como canalizar. Ela passou a ser uma trabalhadora da casa, onde ela consegue um certo nível de qualidade nos tratamentos que ela faz. Então, está sendo bem aproveitada, mesmo que ela poderia ser chamada de seca-pimenteira, né? Mas é porque não sabia usar o fluido dela. Uma coisa muito importante, quando a gente se relaciona com as plantas daquela forma carinhosa, como muita gente propaga, você está transmitindo os seus melhores fluidos a essas plantas. E a gente pode fazer isso com a água. Dizem os nossos amigos do meio de magnetizadores que a água é o fluido, ou, vamos dizer assim, O veículo onde a gente vai impregnar com maior facilidade. Nossa garrafinha aqui, o pessoal vê enquanto você fala. A gente vai impregnar com maior facilidade qualidades e até podemos estragar essa água que vamos beber. Já é conhecido da maioria das pessoas que a gente deve ser agradecido a esses benefícios que a natureza nos dá gratuitamente, não muito gratuito, mas em tese seria a água. Então, quando a gente vai beber um copo de água, se a gente puder conversar com essa água e agradá-la, acariciá-la, demonstrar amor por ela. Vamos pegar, a pessoa está lá em casa, tem a garrafinha dela, fechada, ela acabou de encher aberta, o copo, não importa se está fechada, se está aberta. Pode ser no filtro. Pode ser no filtro, ela vai tomar água para magnetizar essa água, ou para impregnar essa água de bons fluidos. Como que ela procede? Bom, você pode fazer isso com o galão todo, numa única vez. Pode fazer toda vez que você for beber, porque esse fluido é transformável assim com muita facilidade. Essas qualidades são transformáveis
através do fluido com muita qualidade. Bom, primeira coisa é a sua capacidade de ter vontade de fazer isso. Então, eu tenho muita vontade mesmo. Aí, eu vou usar o quê? Eu vou usar carinho, amor, vou usar imagens. Posso falar, pensar. Posso falar, posso pensar. Imagens que me remetem a essa situação de descanso, de conforto, de saúde. Então, esse é o método. Quanto mais você qualificar esse método, você vai conseguir uma qualidade maior de fluido para essa água. Você realmente vai transformar essa água num medicamento. E se você, nessa metodologia sua, fizer isso sistematicamente, corretamente, dando a ela as qualidades que um determinado órgão que está desequilibrado precisa, esse órgão vai receber esse fluido através da água. E, com certeza, a sua saúde... Você vai potencializar, inclusive, o medicamento que você toma junto com essa água. Alimento também? Comida? Alimento. Quando você come em paz, sem discussão na mesa, você pode comer, às vezes, um alimento já em processo de deterioração que ele não te faz mal. Quando você discute, briga durante a sua refeição, um alimento bom depois pode vir ajudar a causar uma dor, uma gastrite, uma queimação. Isso é o fluido que circulou naquele momento lá. E a água é o que mais facilmente se impregna. Inclusive, partindo desse princípio, o que nos impede de impregnar todo esse líquido que existe no nosso corpo, que na velhice chega ali, parece que a 70%, e quanto mais novo, mais líquido você tem no corpo. O que nos impede é a falta de treinamento, é a falta de estudo, falta de pesquisa. Isso é um hábito, né? Mas naturalmente você já consegue isso por cultivar bons pensamentos e bons hábitos de saúde. Mas fora isso, a gente pode fazer isso pelos outros. Então, quando eu vou aplicar o meu magnetismo, eu posso ir na parte líquida do corpo da pessoa. Mas eu preciso saber um pouco daquilo que eu vou estar fazendo. Só a minha boa vontade não vai ser suficiente. Ela vai ajudar um pouco, mas o meu conhecimento vai fazer com que essa boa vontade ganhe muito mais qualidade. Se especializando, né? Tudo é assim, né? Você quer ser um bom profissional, você se especializa sempre. Você quer ser bom atleta, você se exercita. Quanto mais você se exercita na direção daquela prática esportiva que você tem, mais você se qualifica. E a gente pensa que depois de uma semana, um dia por semana dentro de uma casa espírita, ou que a gente deixar as garrafinhas de água no cantinho e a espiritualidade resolve o problema do fluido daquela água, você gosta muito de falar, inclusive a gente transfere a responsabilidade. Terceiriza. Dentro da doutrina dos espíritos, do Kardec e outros mais que escreveram, quem fluidifica a água somos nós. A espiritualidade trabalha com fluido espiritual e nós é que trabalhamos com os fluidos vitais. Então, eles vão nos ajudar, mas o que mais vai influenciar é o nosso fluido. Porque não fosse assim, Jesus não quer todo mundo bem de saúde? Então, todo mundo estaria bem de saúde. Começou a doer o rim por cólica de rim, os espíritos vão lá, fluidificam a sua água, já põe ali os produtos que precisa pôr, você toma as pedras de soro e vai embora. Isso não acontece por quê? Estamos terceirizando o serviço, né? Cabe a nós pegar aquela garrafinha de água e colocar ali o que o médico ensinou para a gente, que vai fazer com que não forme o cálculo, ou que ele vai transformar aquele cálculo de tamanho maior em pedrinhas pequenininhas para poder expelir. É nós que temos que trabalhar por nós mesmos. E ainda na água, né? Há algumas pesquisas e estudos que só o fato de você colocar na água, né, na sua garrafinha, o nome de uma palavra, como, por exemplo, amor, paz, sabedoria, de certa forma, ela já consegue alterar a sua composição de moléculas, né? Para que quando você tome a sua água, ela já esteja diferente. Imagina quando a gente coloca a vontade, efetivamente, naquilo, se concentra um pouquinho que seja, né, desejando amor, desejando paz, ou desejando o remédio necessário para o nosso organismo físico,
imaginando realmente, né, essa água toda iluminada, ou a forma mental que a gente entendeu, como você falou, buscar uma lembrança positiva, né, buscar um momento gostoso, um local em meio à natureza, a potência que nós temos de transformar essa água, não em vinho, né, como tem na passagem, mas em sim um excelente remédio para a nossa própria saúde, né? O interessante da pesquisa Vou tomar de novo, que ela já está gostosinha. O interessante da pesquisa é que, assim, esse aí está falando aquilo que ele acha que ele está falando. Pronto, está aí. A pesquisa não é alguém falando com base no achismo. Ele tem Quando você fala, deixa eu ver se eu acho a molécula aqui. Vai falando isso. Ele tem um estudo durante um período onde ele congela a água, onde ele analisa a água antes, analisa depois, com as letrinhas, aliás, com a palavra escrita, por exemplo, carinho, e a outra escrito guerra. Quando você congela a água, elas, vistas depois no microscópio, elas dão uma característica completamente diferente. Então, ele coloca também, né, na exposição de sons, né, por exemplo, a voz do Hitler, música, dentre outras, né, e essa alteração, a gente vê que realmente ela acontece de forma muito rápida, inclusive, né, a água ela é muito rápida mesmo, né, isso que é muito bacana. Ela acontece de forma que a gente nem imagina já aconteceu. Basta ter isso que o Antônio Carlos está falando, né? Que essa prática, que é buscar o conhecimento, que é buscar realmente o desejo de fazer, né? Acho que o primeiro passo é esse, né? É buscar o desejo de fazer. Eu achei uma foto aqui, deixa eu colocar na tela para vocês verem a molécula de água e ver o quanto que modifica na sua estrutura. Ela está metade, deixa eu colocar ela inteira aqui. Olha o quanto que modifica nessa estrutura. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ampliar na tela. Há uma molécula aqui, o ódio e o amor. A palavra escrita, fixada. Olha só a molécula, né, congelada lá, exposto, uma de ódio. Olha a coloração, a mesma água, coloração, a organização, né, dessa molécula com ódio e com amor. A do amor parece uma flor de luz, né? E isso nós podemos fazer através da intenção, através da vontade, através desse método com a nossa própria água, né? Não é algo distante de nós, né? Se a gente tiver que mandar investigar uma tinta, por exemplo, que não ficou contente, que você pagou por aquilo e tal, ela não ficou, não, eu vou levar em outro lugar, eu vou comprovar que você está errado. A gente gasta o dinheiro que precisar gastar, inclusive vai para a justiça se precisar, contra aquele fornecedor. Agora, alguém gasta dinheiro em fazer um estudo de avaliação da água, da qualidade da água, partindo do mesmo lote, onde algumas das pessoas se esforçam para impregnar uma qualidade, outras pessoas, ou às vezes as pessoas se esforçam em outras garrafas, aí manda para o laboratório sem avisar, apenas marcadinho. É uma coisa que a gente não se dispõe a fazer. A gente talvez compra uma roda bonita para pôr no carro, gastando metade do preço do carro, mas a gente não vai atrás disso. A gente não financia, às vezes, um grupo que queira fazer, mesmo tendo poder aquisitivo, às vezes a pessoa não financia um grupo que esteja em condições de fazer esse estudo. Então, esse comportamento nosso de não preocuparmos com coisas importantes é que faz com que a gente leve uma vida de qualidade inferior. E nosso tempo está chegando no final aqui, só para a gente colocar como que está esse movimento do magnetismo hoje. Existe ainda? Tem? Como que é esse movimento de magnetizadores? São Paulo iria fazer, se eu não me falha a memória, o 3º encontro do Estado. É feito na capital, mas se alguma casa, numa outra cidade, uma casa que seja capaz de comportar 200, 300 pessoas, que são o número de frequentadores aproximado, eles vão para outras cidades também. No Brasil, deve estar em torno do 13º, 14º encontro
na verdade, encontro nacional, mas ele tem um encontro mundial. Eu até não tenho certeza se tem um encontro nacional, mas um encontro mundial eu sei que tem, que já foi feito fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, 1 ou 2 vezes. Então, todo ano tem. E nós temos palestrantes de diversas regiões que vão às casas que queiram saber do assunto, passam um final de semana fazendo palestra, trazem material, trazem livro. Então, tudo depende de quanto uma casa está disposta a se envolver. Porque muitas casas vão fazer um trabalho lá, não estou julgando, não, mas um trabalho por semana. Os outros dias da casa, às vezes tem um dia de estudo, tem casa que faz trabalhos onde eles socorrem pessoas necessitadas, que isso é muito importante também. Mas as casas pouco estudam o magnetismo. Eles preferem achar que passe em posição de mãos, que a água deixa que os espíritos fluidifiquem. Então, quer dizer, a gente não estuda, a gente não busca, a gente não exercita, porque às vezes estuda. Tem gente que devora livros e mais livros. Tá, mas aonde ele vai exercitar o conhecimento dele? A gente se reúne para o churrasco, mas não se reúne para falar desse assunto, porque, puxa vida, isso é uma coisa, falar de religião é o que inicialmente vai pensar, e não é por esse caminho. Mas voltando, existem muitas casas brasileiras trabalhando com magnetismo, tem muita coisa nova, toda vez que existe um encontro, pessoas vão lá e levam trabalhos, inclusive se quiser ver os trabalhos anteriores, você procura M, tudo em letra maiúscula, MSP, encontro, por exemplo, Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, abreviado. Normalmente é EME, né? Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Então você tem isso aí, um nome é Jacó, outro nome é Adilson, e tem mais alguns aí, Joana Vargas, se eu não estou enganado, lá no Rio Grande do Sul, que faz o trabalho com o pessoal que sofre de autismo. Então, quer dizer, tem muita coisa, e nós usamos o magnetismo dentro das casas, mas a gente acha que é passe espiritual. Né? Alguns de nós têm capacidades de transformar aquela dor de uma pessoa rapidamente, e não se sabe por que aquilo acontece. Então, eu acho que essa vontade de investigar, de saber um pouco mais, é o que precisa ser propagada entre as casas espíritas, entre o pessoal que faz tratamento terapêutico. Aliás, todos os terapeutas que têm uma boa vontade em curar, em ajudar, ele está naturalmente já fornecendo o seu magnetismo. Ele só talvez não está usando métodos onde aquele magnetismo seja mais fortemente usado ou em quantidade maior. Mas, inicialmente, com a sua vontade, já está sendo usado o magnetismo. Muito bem. Então, essa nossa conversa de hoje sobre magnetismo, né, agradeceu a presença do Antônio Carlos, que veio aqui compartilhar conosco esse brilhante conhecimento que é o magnetismo, e conforme ele nos trouxe, e a gente pôde conversar aqui, ele está em tudo, né? Ao ponto de você, na sua casa, poder magnetizar a sua água, magnetizar o seu alimento para a própria saúde, né, de si, dos seus familiares, né? E também aqueles que trabalham mais efetivamente, buscar nas fontes, né, buscar essa metodologia, mas é algo muito mais comum do que a gente imagina, que está em tudo, né? Então, esse convite para você que nos assistiu, faça um experimento, né? Não precisa acreditar naquilo que o Antônio Carlos falou, nem aquilo que eu falei aqui, mas faça o seu experimento, pega lá sua jarra de água, sua garrafinha de água, magnetize sua garrafinha de água, tome uma semana e veja os benefícios daquilo, observe, às vezes até o sabor altera da água, né? O aroma altera, e aí você vai anotando ali como um estudo mesmo, e veja os benefícios de tudo isso. Então, agradecendo aqui ao Antônio Carlos, tem na tela o meu contato, se alguém quiser saber mais sobre o assunto, quiser saber mais sobre as atividades aqui do Espaço Inspirar, sobre as terapias, é só entrar em contato através do 011 998500667, e aí juntos nós vamos esclarecendo todas as dúvidas. Quer fazer algum fechamento? Uma coisinha,
como o Lucas falou, a verdade não está em poder de ninguém, ela parcialmente está em poder. A ideia de apresentar situações ou novidades, ou coisas que já não são novidades, mas de coisas diferentes, são duas. Uma é tentar esclarecer e a outra é tentar confundir. Porque se a gente conseguir confundir, fazer com que entre em conflito com o seu conjunto de pensamentos, com o seu conjunto de ideias, você vai correr atrás da informação. A pergunta que nos faz progredir, né? As respostas prontas nos deixam estagnados. Exatamente. Agora, se a pessoa já tem um pouco de conhecimento e a gente conseguiu aumentar um pouquinho isso aí, dar um pouquinho mais de luz, ótimo também. Mas a confusão é muito importante, porque o universo partiu de uma confusão. Então, a gente fica paradinho. Que nos faz buscar, né? Sair da zona de conforto e progredir. Então, de novo, obrigado, Antônio Carlos, pela participação. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou pelas redes sociais. E qualquer coisa é só entrar em contato aqui conosco. Então, muito obrigado e até as nossas próximas lives.